Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 22 de maio, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Então, começando aqui primeiro pelo dólar, setup do Renko, regra de coloração que a gente teve aqui. Começamos o dia aqui com um gapzinho, primeira cor a gente não faz nada, trocou para venda, teria estopado, trocou para compra, essa compra aqui chegou a andar até um pouquinho, uns 8 pontinhos, a venda teria estopado, a compra estopou, a venda estopou. Hoje foi dia de ruído, hoje foi muito ruído aqui, deu essa compra, chegou até a andar mais, a venda foi interessante. A compra já ficou parada, essa aqui por um tempo, uns 35 minutos andou quase 8 pontos e depois já praticamente morreu o dia sem grandes volumes ali, sem grandes alterações, nada a fazer. Já em relação à regra não, agora gráfico de candle, 5 minutos que a gente teve. Importante ressaltar algumas coisas do macro. Hoje já começou algumas coisas bem diferentes, já logo com a abertura. Esse canal aqui, só lembrando, deixa eu afastar aqui, 60 minutos, 5 minutos, tanto faz. Nós temos um canal lá do meio de abril. E essa resistência, ela estava travando aí já tem umas 2 semanas e meia, mais ou menos, aqui, e criou um mini canal também. E aí até comentei ontem que esse mini canal poderia ser uma bandeira de alta desde que já reagisse, né? Porque aqui praticamente já tinha rompido o terceiro nível de retração, então já não estava uma bandeira tão bonita assim, porque se nós temos um movimento de alta aqui, isso aqui já está uma bandeira demais, né? Uma bandeira já, assim, virando quase uma reversão. E ainda bem que não rompeu esse fundo aqui, que era um fundo importante, que foi o início dessa pernada de alta. E aí ainda poderia ser uma grande bandeira, desde que houvesse o rompimento. E aí hoje já houve o rompimento. Então nós tivemos um gap até interessante, um gap aqui que deu continuidade ao movimento de ontem e rompeu máximas importantes. Então foi um gap interessante, de 12 pontos, uma coisa assim que não estava acontecendo, já tinha uns bons dias, não tinha esse gap aqui tão relevante. Só que já abriu esticado. Pensar em setup de VWAP, aqui algum de abertura que a gente tem, por exemplo, de VWAP, não demonstrou critérios vendedores aqui para a gente pensar, então não faço nada. Pensar em compra de VWAP, eu não tenho esse backtest, eu faço ao contrário, é venda de VWAP para buscar 200. Então aqui eu não vejo nada a fazer. Fez um pullback, esse pullback aqui inoperável. O movimento está em canal de Kelton, que é grande risco, né? Então nós temos um topo, outro topo, e aí começa outro topo, já está com dificuldade. Faço o back, eu vou comprar aqui, infelizmente já estamos na cara de Kelton, eu sei que Kelton não deixa o preço subir com grandes tendências, fica travado, pode estar formando já uma deriva, que realmente estava, então não faria nada aqui. O movimento faz um pullback desse 25, pullback de lado, é gatilho, infelizmente a mesma coisa, situação em região de Kelton aqui não é legal. O movimento até tentou subir, mas todas as tentativas de subir aqui ficaram travadas na CLT da resistência. Aí eu comentei com vocês, não fazer operação desse canal. Espera, eu não tenho operacional de análise técnica depois que já tem um canal ainda mais de deriva confirmado. E nessa região que já está esticado, né? Mas se eu marcar em relação ao primeiro candle, por exemplo, primeiro pernadazinha do dia, chegou na região de 161 e não conseguiu passar de forma realmente clara desse movimento. E voltou. Deixa eu ver se tinha variação aqui. Nível de variação forte não. Já tinha passado de 0,5% de alta. Enfim, o movimento voltou e chegou muito próximo das 50. Se eu marcar a retração do dia, a gente até tinha a confluência de 61 de retração aqui. Gatilho pelo 2 minutos. Ai, eu odeio quando isso acontece. Deixa eu voltar aqui. Gatilho pelo 2 não teria acionado. Gatilho pelo 5, nós tivemos esse inside candle aqui, só que se esse inside já perde risco retorno assim, interessante para a média de 20, para ser setup da média de 50. Então não faço nada aqui e eu não caçaria compras diante desse movimento já esticado. E aí ficou travado, trap zone, já começando agora com a 20 e 50, a 20 acaba ganhando da 50. A gente vê que o movimento, por mais que esteja tentando renovar esse fundozinho aqui, renovou, mas travando esse fundo, não estava caindo com tendência. O movimento ficou muito travado aqui, caindo talvez até em forma de um outro canal, posso até considerar esse aqui um canalzinho. Aí esse canal aqui já não vejo característica, sei lá, de ser bandeira, não tem um movimento legal para isso. O movimento acaba respeitando a região da 80, junto com essa região desse fundo, mais próximo aqui, passa por cima, pullback,
gatilhos aqui ruins, com candle de rejeição, péssima situação. Lembrando que aqui é uma resistência muito importante. Começou a ter doji muito próximo, muito próximo. Isso aqui não é legal, indicação de volume baixo de agressão. Então tem muita liquidez e pouca agressão. O movimento tende a ficar travado. E aí a gente vê como que ficou até o fim do dia aqui, criando doji muito próximo, candles com baixa intensidade. Então já ficou feio na parte da tarde, como geralmente tende a ficar. Movimento mais lateral aqui. No geral, não foi um dia de tendência. Se a gente for ver, teve uma resistência aqui, uma região de suporte, mas um dia aí formando um mercado talvez de lateralidade. Só que o detalhe de hoje é que passou por cima da CLT desse canal. E aí, em relação ao macro, já comentando o que eu posso esperar para o dólar do macro, aqui a gente vai precisar olhar 60 minutos. Deixa eu ir para o gráfico branco. Então, a gente tem a situação. Vamos lá para o diário. O diário aqui, lembrando, região de suporte com fundos mais altos. A gente teve ontem uma proximidade desse fundo, né? A gente teve o fechamento do gap, respeitou o fechamento do gap, teve um candle ontem interessante, uma força interessante nessa região. Então pode ser que essa LT aqui tenha respeitado e é tentativa de rompimento desse canalzinho de baixa que eu ainda não posso confirmar que é o rompimento mesmo. Eu acho que o rompimento será confirmado quando romper essa máxima aqui, ó, essa resistência. Por enquanto está longe. Então o movimento aqui está tentando fazer um pivô, mas o pivô tem que romper essa máxima. Então, sem confirmação de rompimento desse canal de baixa por enquanto. E lembrando, semanal aqui, por exemplo, essa região que o preço está é uma grande área de resistência. Pode ser trollagem isso aqui, temos que tomar muito cuidado com essa resistência aqui, porque não é rompida desde aí quando começou a pandemia, praticamente quando esse canal começou a criar. Então, é bastante perigoso essa região. Tá com dificuldade de se manter acima, de renovar máximas. De qualquer modo, foi um movimento bem expressivo hoje. Retração desse canal aqui não temos. Já rompeu o 61 de retração. Só que tem travas maiores aqui. Se eu marcar em relação a esse topo e esse fundo, é região de retração. Então, eu ainda não estou assim com grandes expectativas de que esse rompimento aqui é um rompimento verdadeiro e que vai dar início a movimento de alta, tá? Não tem muito sentido ainda para mim esse rompimento aqui. Sendo assim, amanhã nos 5 minutos, deixa eu ver regiões que eu preciso marcar aqui. Eu vou marcar alguns caixotes no meu gráfico oficial. O primeiro deles vai ser essa região, nessa máxima aqui. O preço pode chegar, quase chegou hoje. Deixa eu colocar de outra cor. Vou colocar preto. Pretozinho aqui. Óbvio que vamos supor que amanhã seja um grande dia de força compradora. Se chegar na máxima, a máxima nossa é aqui em cima. Mas a gente tem canal de Keltner e o preço tende a ter dificuldade de subir com tendência na região de Keltner. Então, sem grandes assim, expectativas de super tendência por causa do Keltner aqui. Em relação ao suporte, um caixotinho aqui, nós temos em relação a esse fundo aqui. Deixa eu trocar de cor, colocar uma cor aqui, talvez vermelho. E temos aqui para baixo já não é tão relevante. Então a gente está trabalhando dentro dessa região aqui que pode acabar formando uma outra lateralidade, tá? Então, sem grandes expectativas, o rompimento hoje foi até interessante o rompimento, mas um rompimento bem complicado aqui de se operar. Já em relação, nós estamos no dia 22 de maio, então uma VWAP mensal já começa a ficar interessante para dar uma olhadinha. Em relação à VWAP mensal do mês, a gente está trabalhando bem próximo dela. Uma coisa bem forte, né, que a VWAP, então ela está trabalhando aqui no meio, o preço não está ficando tão longe dela, igual ficou, por exemplo, no mês anterior. Então, por enquanto, bem normal mesmo, mês bem equilibrado em relação à VWAP aqui, o preço não está se afastando, então tranquilo. Já em relação ao índice, setup de regra de coloração do Renko, hoje essa queda em forma de deriva foi triste, muito ruído aqui, complicado. Nós tivemos abertura nessa região, primeira cor a gente não faz nada, a compra teria dado stop, a venda também, compra também, a venda teria andado bem pouquinho aqui, compra stop, nossa, aqui no gráfico de candles confirmou um canal, né? Então pelo Renko também dava para ver que tinha um canal essa deriva. Então, muitos stops, muito ruídos nessa região, até que pelo menos essa venda aqui chegou a andar um pouco. A compra chegou a andar um pouco, essa venda teria estopado, a compra bem pouquinho. E aí, no fim aqui, essa de venda já teria, assim, sensacional esse movimento. Aí aparece uma compra no meio do nada que teria estopado e uma venda depois no fim do dia também que teria rendido bastantes pontos.
mas no início do dia foi triste aqui. Triste, triste, triste. Três tigres tristes. Então, situação bem feia aqui em relação ao Renko, mas gráfico de candles também, situação crítica. Macro em relação ao gráfico de candles que a gente teve aqui. Lembrando, em relação a tempo gráfico maior, hoje foi uma situação bem importante. Comentei ontem que nós tivemos um fechamento muito próximo a essa região desse suporte. Esse suporte que é um suporte da lateralidade, né, que nós estávamos trabalhando dentro dessa lateralidade, junto com o alargamento. Inclusive, se eu puxar a LT, será que essa LT vai bater com algum fundo aqui de hoje? Por exemplo, se eu atualizar, pode ser, porque bate com esse fundo aqui, esse fundo, e pode ser que esteja no rompimento falso da última hora aqui em relação ao índice. Então, vou deixar essa LT já marcada aqui. Nós tivemos já no primeiro candle do dia, pelos 60 minutos que eu tô vendo, né? Tentativa já de rompimento à liquidez, esse fundo aqui, pegou a liquidez na primeira hora. E aí nós tínhamos outros fundos que eu já tinha marcado. Esse daqui, azul, que é uma região interessante, mas não era uma região tão forte, porque essa região foi testada aqui atrás e era forte. A partir daqui não se tornou tão forte assim. Então poderia acabar sendo rompida, acabou sendo. Então, por enquanto, eu não vou tirar, porque eu vou analisar depois o macro aqui direito. Uma situação, então, hoje, o rompimento, tentativa de rompimento dessa região. Voltando para os 5 minutos, e aí o que aconteceu? Aqui o primeiro candle já pegou essa liquidez, né? Então já foi um candle aí de pega liquidez, de região macro. Não tem nenhum gap aqui importante pra gente. Setup de abertura, infelizmente, só se fosse para compra. Mas a VWAP já indicou aqui cenário de força vendedora. Então já não cabe setup da VWAP aqui. Movimento ancora pela VWAP, joga para baixo, tá esticado. Pensar em contra-tendência aqui nessa região, nós não tínhamos confluência suficiente, tá? E aí, gatilho, eu acho que pelo 2 até teria dado algum gatilho aqui, mas o risco retorno para 9 já estaria bem curto. Faz um pullback agressivo na média 9, preenche alguns critérios e dá esse candle 12, só que o 12, talvez na hora, a média de 9 não tenha cruzado a VWAP, que é uma coisa importante. Pelo que parece, a 9 cruzou depois. E aí o cenário aqui, depois de entrar no 14, já é interessante, a gente já vê uma complicação. Temos um fundo aqui, o primeiro do dia, né? Renova fundo, renova fundo. Tá começando sim a renovar fundo, beleza? Mas como é que está a tendência do início do dia? Movimento aqui, criando uma tendência com pivôs muito fracos. Então começa a dar indicação de um possível canal. E outra coisa, testando muito a média de 9 durante essa queda. E aí é uma característica muito forte que começa a respeitar mais a estrutura do que a média em si. Então nós temos a confirmação de uma grande deriva aqui, um movimento extremamente já muito inclinado para baixo, chegando em região aqui de uma região muito grande de trava. Canal, não faça operação dentro de canal, porque para andar o movimento vai demorar bastante. Vamos supor que, sei lá, eu vendo no 12. Para andar alguma coisa vai demorar muito e vai possivelmente me assustar várias vezes, porque o preço pode cair, depois volta, me assusta, cai de novo, volta, me assusta, cai de novo, volta, me assusta, fica assim. E fica assim, 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 até decidir para que lado que vai. Então, se eu vou ver de quantidade de pontos, em relação aqui a esse fundo, até 630 pontos, não, bastante coisa, mas 2 horas para isso. Uma coisa que normalmente, em tendências normais, 600 pontos é questão de poucos minutos. Então não é interessante, fez um canal. E uma coisa bem legal de se falar é a primeira pernada do dia, né? Que justamente foi o primeiro candle do dia. Se eu jogar para baixo, nós temos aqui alguns níveis relevantes. Que nós temos, por exemplo, o 100%, que tentou travar o preço, mas ignorou. Porém, o 161, né? O 161 acabou sendo um fundo do dia hoje, cravadinho. Testou aqui. Fez o pullback agressivo, não vou vender em 66, ainda está no canal, espera sair desse canal. Movimento sai do canal, tenta sair, não consegue, quebra a média de 9,20 para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima. Aqui não teve realmente um teste da 50, vai para baixo, quase que é para cima de novo. E aí esse candle aqui teve uma volatilidade, até interessante, foi um candle que acabou pegando stop da galera que estava na compra. Faz um pullback, cai de novo, agora rompeu 161 da primeira pernada do dia. E aqui essa região criou uma trava aqui, uma região de possível lateralidade, rompeu o pullback, 73, não foi acionado. E mesmo assim, candle muito grande em relação ao fechamento com a média 20. Bem afastado o candle, risco nenhum. Quer dizer, risco alto e retorno bem baixo.
Mais um pullback, cai, tá esticado, não prende critério para reversão. Pullback agressivo, sem operação de venda aqui. Movimento cai de novo. Pullback, já tá quase no fim do dia, tá formando outro canal aqui, possivelmente já no dia. Deixa eu marcar aqui o estrago. Temos aqui topos, fundos, topos, fundos. E caindo desse jeito, até que no final do dia tenta sair da região, só que acaba fazendo um movimento parecendo uma exaustão dessa deriva. Isso aqui pode ser um rompimento falso, tá? E aí junta com o setup do IFR que eu vou falar já já. Então, no geral, assim, apesar do cenário bem bonito de ancorado por média, essa tendência depois de 3 horas da tarde, acabou criando uma nova tendência no dia, né? Só que até a parte ali do horário do almoço, houve uma trava aqui. Então, andou uns 1.200 pontos, que era o range que estava andando esses últimos dias. Então, já foi interessante essa queda. Travou e criou outra volatilidade. Então, hoje já foi interessante. Pode ser um indicativo, espero que sim, que crie novos dias com volume bom, porque não estava interessante esses últimos dias. O range de ontem, por exemplo, foram quase 1.000 pontos da máxima e mínima. Isso não é legal. Então começou a indicar aqui um possível retorno em relação ao volume. Não foi legal hoje, não achei legal uma tendência assim linda de médias. O preço toda hora testando as médias, não foi uma tendência assim bonita, com pivôs bonitos, não. Pelo contrário, quebrando muito as médias. Se eu desenhar aqui os pullbacks que foram feitos, dá pra ver como que estragou o cenário. Vou continuar desenhando pra vocês verem. Aqui. Então, assim, olha o tanto de ruído, né? Não foi uma tendência bonita. Não é das melhores para se operar. Aí, no fim do dia, começa a criar uma pernada. Enfim, assim, pegando outros exemplos de tendência, a gente tem movimentos muito mais bonitos em outros dias do que essa aqui. É aquilo. Depois que o gráfico tá parado, lindo. Mas na hora, não é fácil assim de se operar um movimento desse. Já começou com um cenário bem feio, né? Não deu nem oportunidade de uma pré-tendência de venda aqui bonitinha, não. Já saiu rasgando essa região, fundo de liquidez, já saiu rompendo. E o movimento do fluxo foi muito, assim, estranho também. Estranho, entre aspas, porque, né? XP, praticamente desde o início do dia, essa imagem não está atualizada, mas ela chegou a quase 120 mil fechando o dia. Só comprando, parecendo que o estagiário clicou lá na compra, mas lembrando, não é compra de agressão. Entrou na compra aqui do início do dia até o fim. Ela deu liquidez para esse movimento de queda, só que a gente não teve na outra ponta player tão grande assim em boa parte do dia na agressão criando tendências boas. A gente até teve a liquidez da XP, só que faltou player entrando para aproveitar essa liquidez. Então foi um movimento que caiu, mas caiu assim, travando, obstáculo complicado aqui. Apenas uma curiosidade essa questão da XP que muita gente aqui que eu acompanho, comentando, chocado, que não sei o que. Eu não acho assim, nossa, que coisa. Não, é até às vezes normal outros players fazerem isso. Teve um tempo atrás, eu acho que foi a Morgan ou a Goldman, não sei, que terminava o dia com esse valor todo posicionado. Lembrando, não sei se está posicionado. Eu não sei se no macro, dias atrás, ela está talvez tirando ou aumentando, a gente nunca vai saber. Enfim, outra coisa importante para se falar agora em relação ao índice é o macro. O macro do Ibov, vamos falar do Ibov primeiro. O Ibov aqui demorou, mas hoje fez algum movimento importante. Tava precisando, né, dar uma agitada. Aí começa a ficar interessante. Macro do Ibov. Lembrando, SLT que eu tenho marcado aqui, ó. Isso é muito importante pro dia de hoje, porque hoje busco SLT de novo. E SLT aqui, deixa eu voltar pro semanal, começou lá em início do ano passado, quando deu essa ignição, esse movimento todo, né, do rompimento de 110 mil, e aí fez um pullback, voltou. Então, lembrando, perna 1, 2, 3, tá na 4 ainda, sem sinal da 5. E aí a gente teve um movimento aqui de teste da SLT, desses fundos. E aqui nós tínhamos um Fair Value Gap, era importante testar. Nessa semana 17 houve uma reação bem interessante, um padrãozinho legal. Só que desde o início do ano está caindo em forma de canal. E aí eu comentei que alguns analistas estavam criando expectativas com esses candles aqui, achando que fosse início de um movimento de alta.
Aí eu comentei que eu não vi ainda sinal disso, nós não tínhamos volume alto nesses dias aqui. E se comparar com outras saídas dessas regiões, olha como que foi aqui. Olha como que foi, né? Aqui o início do movimento também. Se eu pegar outra aqui embaixo, olha como que foi a saída dessa região e já vem de uma região, né, respeitando bastante. Então, sem indicação nenhuma de uma força tão relevante assim. Só que nós tínhamos aí a briga, né? Vai romper agora essa força vendedora que é SLT, esses topos aqui, né, que atrás dessa resistência. Então tinha força vendedora, tem SLT que ainda vai ser importante, a força compradora. Então, será que ela vai ser rompida, vai quebrar esse aqui? Aí vem a questão, para os próximos dias, a partir de amanhã já começa essa questão que nós estamos numa região de pressão compradora. O preço pode voltar a ficar afunilado aqui, porque tem pressão vendedora, pressão compradora e ainda sem definição de qual lado que está ganhando, tá? Por enquanto, isso aqui é apenas uma fase de correção, porque no macro ainda continua com grande força compradora. E aí, reduzindo o tempo gráfico, olha como que o diário nos últimos dias foi horrível, né? Tenso. Vários dias travado nessa região e hoje houve rompimento. Só que esse rompimento aqui, a gente teve um teste, né, que criou aqui um fair value gap. Esse fair value gap já tinha sido testado. E aí veio e buscou mais essa região aqui desse candle 81. Quebrou esse fundo aqui tão importante que também era como se fosse teoria de Dow. Vamos desenhar aqui. Tendência, pullback, tendência. E aí o movimento, esse fundo é um fundo de teoria de Dow. Quebrou esse fundo. Então aqui, indicação de possível reversão já começa alerta, alerta, alerta. Se chegar nesse fundo aqui nessa região, aí já era o cenário. Pode pegar a liquidez e aqui tem bastante liquidez. Ó, esse fundozinho aqui tem bastante porque criou um fundo duplo. E esse fundo duplo aqui criou-se liquidez nessa região, muitas ordens de compradores aqui estão alocados seus stops possivelmente. Então o movimento hoje foi bem expressivo, até demais. Se for comparar com essa barra aqui, pode ser bem parecida. Essa aqui também. Então, movimento que... Outra coisa importante, olha quantos dias de força vendedora. 1, 2, 3, 4. É normal isso? Não. 1, 2, 3, 4, correção. Aqui não foi normal essa época. Não, a primeira vez, inclusive, que foi, que eu acho que bateu o recorde de dias consecutivos de baixa, parece que sim. 3, 4, 5, 6, correção. 1, 2, 3, correção, 1, 2, correção, 1, 2, correção, 1, 2, 3, 4, correção. 1, 2, 3, correção. Aqui atrás, não, 1, 2, 3, 4, 5, correção. Então, geralmente é um número muito próximo de possível correção. E aí vem com essa confluência de região compradora. E um candle que tá com cara de exaustão. E aí a galera pode vender aqui nesse movimento, vender barato, e amanhã acaba sendo um movimento de correção para cima. E aí os 60 minutos, só olhando aqui 60 agora, do Ibov, olha o movimento como esticou, saiu do padrão aqui. Se eu pegar a projeção dessa lateralidade que nós tivemos, é a região de primeiro alvo, 100% lá embaixo ainda. Só que nos 60 minutos aqui é uma região de fair value gap bem claro, né? Pelo diário também dava para ver, que foi testado, tá querendo testar de novo. Região de força compradora, esse candle aqui foi uma força compradora muito forte. O diário 60 dá pra ver que foi muito forte essa força compradora. Será que os compradores vão deixar passar essa região? Então, eu ainda não posso afirmar, não consigo ver. A análise macro já tem alguns dias que está numa situação que tem pressão aqui de queda, tem pressão compradora. Talvez o movimento quer subir, mas para subir tem que pegar combustão. Aí desce, estopa quem comprou nessa região, achando que agora vai subir. E aí o stop de quem está comprado é venda. O movimento cai, cria um ponto de compra mais barato, institucional enche o carrinho de compra. A galera que começa, na verdade, a querer vender, achando que o movimento agora vai ser de venda. Vende, coloca talvez stop nessas máximas, aí o movimento sobe, pega a liquidez que tem nessas máximas agora com combustão muito forte, estopa quem está vendido, e aí o movimento começa a engatar uma alta. E aí, detalhe, olha como que está formando aqui. Vai que forma uma figura muito macro. Olha que cenário bonito para isso. Olha isso, que lindo. Aqui atrás chegou a formar, tá? Lembrando, o diário, eu falava isso demais, aqui o semanal, como que está formando um cenário maravilhoso de ombro, cabeça, ombro de continuidade. Então aqui está querendo formar talvez esse movimento também. Então apenas uma fase de correção.
que pode ter assustado uma galera hoje. Olhando aqui em relação à retração, nós estamos na região de 61 também. E 61 com troca de polaridade, região de força compradora, região da CLT máxima, de fundos mais altos, né? Então, o movimento está esticado. Aí vem o setup do IFR, vamos lá para os 60 minutos, aqui do índice futuro. Olha como que fechou, sobrevendido, olha como que está longe da média 20. Esse movimento de hoje não foi um movimento normal. Então, já logo na abertura de manhã, o setup do IFR já vai estar ativo, que é um cenário que eu não vou caçar vendas nas primeiras horas. O movimento já está esticado. Então, aqui é movimento mais cenário de alta. E aí, no gráfico oficial, em relação ao índice futuro agora, nós temos essa questão aqui. Deixa eu atualizar algumas regiões. Vou tirar esse caixote. Na verdade, deixa eu atualizar ele, que agora eu vou colocar em relação a esse fundo aqui. Esse fundo que é importante, eu acho, não ser rompido para manter o cenário possível de um ombro, cabeça, ombro do Ibov, do índice futuro também. Vou deixar essa região aqui também, que foi o rompimento, demorou muito para romper e rompeu. Cenários aqui, então, bem interessante. Eu gosto de olhar muito o Ibov, porque o Ibov tem menos ruído. Então, eu estou marcando pelo Ibov, né, se eu for olhar, é como se eu estivesse marcando essa região que o preço está agora. Aqui eu ainda mantenho um caixotinho, porque foi uma região de suporte, agora pode ser uma resistência, futuramente se romper isso aqui é uma região de liquidez. Aqui também, mas aqui eu daria atenção, porque é muito esticado o movimento hoje. Setup do IFR então, e VWAP, vamos ver VWAP aqui, já está começando quase os últimos pregões do mês. Cadê VWAP? Cadê? Deixa eu ver se eu... Oxi, peraí. Ah, tô no Ibov, claro, óbvio que não vai aparecer. Aqui a VWAP mensal, olha onde que ela está. Lá em cima. Então, o preço trabalhou por boa parte do mês, bem próximo dela, e aí se afastou. O movimento até se afastou demais. Não é legal, não é interessante esse afastamento. A gente vê aqui, por exemplo, no mês anterior, olha como se afastou. E olha como que nos últimos pregões voltou e buscou a média não, VWAP. Aqui, buscando outros exemplos também, nós tivemos o mês de fevereiro, se afastou. E aí, nos últimos dias, chegou exatamente no último pregão a cravar a VWAP mensal para se aproximar em relação a ela. Então, tomar cuidado com esse afastamento, porque em relação a pontos, um afastamento aqui de quase 3.000 pontos, uma região bem interessante de afastamento. Então, eu estou vendo um cenário mais... Olhando pelo índice, o Ibov e tudo mais, eu estou vendo um cenário mais altista. E detalhe, LS 60 minutos não é de ativar. Já falei isso para vocês nas aulas, não é de ativar o LS no 60. Última vez que ativou e que fechou assim, nem faço ideia, porque esse candle aqui foi o primeiro candle do dia. Então, de fechar, não lembro, última vez. Nós tivemos tanto o IFR quanto o LS. Então, assim, extremamente esticado. Não vou fazer vendas amanhã, nem que o mundo, sei lá, caia, exploda. Não vou caçar vendas, porque se explodir também vai abrir até uma situação de circuit breaker. Então, nem caçando venda, eu vou caçar venda. Então, tomar cuidado, eu estou vendo mais cenário realmente de movimento de alta. E os 5 minutos hoje, nós tivemos o fechamento próximo de Kelch. Então, por muitos motivos, eu não vou caçar vendas amanhã, nem por renco. Não vou caçar nem por renco, nada. Não vou caçar renco nessa região de jeito nenhum. Vou esperar um movimento mais de correção. Pode ser que amanhã abra aquele gap interessante de cruzamento de médias? Pode, desde que abra acima da 80. Desde que abra acima da 80. O cenário aqui deixou as médias bem abertas, bonitinhas aqui. Então, desde que abra acima do 80, pode configurar esse tipo de gap. Fora isso, movimento aqui, vamos aguardar. Notícia amanhã, daqui a pouco eu vou ver aqui se tem alguma coisa relevante. Mas, graficamente, eu estou achando um cenário aqui bem atrativo para começar um movimento de alta. Precisava, parece que cair, buscar stop da galera aqui. Mas aqui, ó, está posicionado bastante ordem nessa resistência, dessa lateralidade que rompeu. Anotem, se o cenário ficar todo favorável, essa região chegar aqui, vou lembrar vocês do que eu falei hoje. E aí, é um cenário bem legal, porque tem a questão de macro. E o macro hoje, já aproveitando para falar, deixa eu falar aqui. E aí vem a questão que às vezes, quando o cenário macro não está uma situação legal, é a hora que começa a dar cenário de movimento de alta, né? Enchendo o carrinho. Comentei ontem na revisão que nesse mês de maio os gringos estrangeiros estão começando a aumentar suas posições na bolsa. Desde o início do ano não estava fazendo isso. E os primeiros 15 pregões de maio estava começando a fazer isso. Eu mostrei isso ontem, não estou com a imagem aqui atualizada. Mas apenas lembrando que
eu acho que isso pode ser um fator determinante. E também, eu acho que foi ontem, ou antes de ontem, que eu mostrei a imagem do Vlad, não sei quem acompanha aí, é uma imagem que ele mostra o ciclo de meio de mandato, que nós temos, assim, comparando o histórico do ciclo de mandato, em relação ao mês de maio, na segunda quinzena de maio, tende a fazer um fundo e depois nós começamos a ter um movimento de alta em relação ao Ibov. Então, junta também com esse cenário que ele comenta, que ele faz os estudos estatísticos desses anos de meio de mandato. Então, esse comentário aqui do fluxo eu já falei. Outra coisa importante, né? Deixa eu olhar aqui as notícias de hoje. Hoje a situação foi um pouco azeda. No geral, aqui já vou mostrar para vocês como que foram as ações e o movimento dos DIs. Os DIs não estavam tão positivos assim, mas acabou ficando acima de 1%. E aí, quando os DIs estão estressados, tende a jogar a bolsa para baixo, dólar para cima. Mas a gente tem que ter as ações também justificando esse movimento. E a gente teve, né? Olha o setor financeiro, 2% de queda, muita coisa. A Vale também caindo. A Petro positiva, tentou segurar um pouco, mas se a gente for ver em relação a pontos aqui, pontos positivos, muito pouco a Petro tentando segurar, pouco demais. Em relação à força negativa, olha o tanto de ação que estava acima de 100 pontos aqui puxando Ibov. Então acabou sendo um movimento realmente negativo hoje. E aí a gente tinha algumas coisas, né? Logo na abertura, não tinha muito sentido aquele movimento todo azedo do índice. Mas ao longo do dia já começou a ter sentido esse movimento. Além de um fator gráfico de rompimento daquela região, nós tínhamos a situação que lá fora, nos Estados Unidos, saiu a ata do FONC, e essa ata não foi legal, essa ata veio muito dura, e falando coisas que, tipo, não esperam redução de juros pela situação, e sendo que antes dessa ata, estavam até criando expectativas que pudessem reduzir juros lá em setembro, que acharam que os discursos do Jerome Powell e alguns outros aí nas últimas palestras foram até tranquilos, mas azedou essa ata, infelizmente. Então aqui, o noticiário interno também foi complicado, porque nós tivemos a questão do governo, tá, piorando a estimativa para o déficit fiscal de 2024. E isso não é novidade, né? Para a situação do governo, sempre esse governo tende a ficar alterando, e se não alterar de novo ao longo do ano, né? Então, a questão aqui é que por mais que a nossa meta esteja de inflação, né? Esteja em torno de 2%, a situação que o documento diz, né? Na verdade, desculpa, não era aqui que eu quis dizer 2%, quis dizer em relação a 2% lá fora. A questão de 2% lá fora, os dirigentes na ata dizem que eles reconhecem que não tem progresso na desinflação nesse primeiro trimestre do ano. Então, eles não gostaram da situação dos resultados que vieram no primeiro trimestre do ano. Então, eles estão em alerta para o avanço nos preços, talvez, que aí, infelizmente, pode acabar influenciando ainda mais a questão de inflação dura nos Estados Unidos e juros por mais tempo, tá? Infelizmente. E se juros lá se mantêm por mais tempo, nós também podemos ter. E aí, então aqui, por exemplo, essa fala dessa pessoa avaliando aqui, que a ata dos Estados Unidos, ela foi muito dura e, assim, com clara piora na avaliação sobre a inflação. E apesar de não haver sinais de que o próximo movimento de juros poderia voltar a ser de alta, então, assim, eles não deixaram claro que talvez vão querer aumentar de novo os juros, se isso acontecer, Deus me livre. Mas também não deu sinal nenhum de redução, porque antes eles falavam que está no pico, os juros estão no pico. Então, se é pico, o que a gente conhece como figura, né? Figura, na verdade, pico, montanha. Pico é o topo, não tem outro topo depois disso aqui. Então, se é o pico aqui, depois tende a ser talvez a redução de juros. E aí tirou essa ideia de talvez ser pico. Não falou mais disso. Não citou mais possibilidade de corte de juros ainda esse ano. Então a ata ficou bem assim dura em relação a isso. A situação interna foi a questão do Haddad também, o que ele falou sobre... Eles estavam numa palestra não, ele estava no Congresso. Câmara dos Deputados, desculpa. Tem diferença de Câmara e Senado, tá? Para quem não sabe, Senado é de senadores, Câmara de Deputados. E quando juntam os dois, é Congresso. Então, ele estava lá na Câmara dos Deputados, e aí, durante a conversa, houve citação sobre política monetária do Brasil, controle de inflação e equilíbrio fiscal.
E aí ele disse sobre algumas coisinhas que o mercado simplesmente não gostou. E também teve a questão de atualização do déficit primário, falei agora mesmo, que foi atualizado em alguns bilhões. E antes, né, foi atualizado aqui para 14,5 bilhões esse déficit. E antes a expectativa anterior era de 9,3, ou seja, já estava com expectativa de déficit de 9,3, agora aumentou para 14,5. Bem ruim esse cenário aqui. Mas uma coisa bem interessante, que minha memória é muito boa, naquela época do Ibov, aqui, deixa eu mostrar para vocês, graficamente, quando houve, aqui atrás, o rompimento dos 100 mil pontos, tem que ir lá atrás, lá em abril, março de 2023, mais ou menos. Lembrando, a gente teve as eleições em 2022, e aí ano passado foi o primeiro ano de mandato do Lula, né? Se eu não estiver enganado, acho que foi isso mesmo. Então, o que acontece? Eu lembro que nos primeiros meses de 2023 foi, assim, muita especulação, muitas coisas negativas, e aí foi, desde os resultados praticamente, desde o início daquele ano de 2023, muito noticiário já falando que, nossa, se já caiu isso aqui, imagina o que vai ser, né, nos próximos anos. E aí vinha notícia, vinha expectativa, vinha a questão dos ministérios, criação de mais ministérios, criação, as políticas para os primeiros meses, um monte de coisa. E aí muita notícia negativa, tinha muita projeção de corretora falando que agora a bolsa é sei lá quantos mil pontos, 90 mil, que não sei o quê. Houve o rompimento de 100 mil pontos, eu lembro que eu estava aqui, comentava, chegou muito próximo de regiões aqui muito importantes, aí rompeu esses 100 mil pontos, chegou próximo de 95 mil pontos, e o estrangeiro estava enchendo o carrinho de compra durante esses movimentos de notícia negativa. E ontem e antes de ontem, eu já comecei a ver corretoras revisando a projeção do Ibov. Antes elas estavam com expectativa de projeção lá em cima na lua, e agora já começaram a cortar a expectativa, já reduzindo. E já começa o alerta, quando essas corretoras e assessores começam a falar assim, não, que o Ibov agora não tem um movimento de alta tão claro assim, que agora nós temos expectativas a longo prazo de queda, acende um alerta, cuidado. E aí nessa época aqui, depois ninguém entendeu por que o movimento começou essa alta toda, e ainda por cima, por que esses últimos dias aqui, em relação a essa resistência, foram dias sequenciais de alta, rompendo quem estava praticamente estopando aqui na venda. Porque era uma região preço bola, era o preço de 110 mil. 110 mil é um preço teórico muito forte. Aí a galera começou a desesperar aqui, começando a inverter a mão. Cuidado com esse cenário. Porque aqui, pela situação macro, lembrando, é de alta. E a melhor oportunidade para o movimento dar uma ignição de alta para cima, fica para cima de novo, é essa situação, alguma coisa ruim, dando liquidez, para começar o gringo comprando. Mas ainda sem expectativas desse rompimento desse canal. Apenas um comentário aqui que as notícias estão começando a ficar bem negativas. Negativas lá fora, negativas aqui. Mas olhando uma situação de notícia hoje, além do FONC, não teve nada tão relevante assim. Só o FONC mesmo, de notícia, a ata, né? Aí amanhã, será que alguma coisa vai ser importante? Amanhã nós temos algumas coisas na zona do euro. Reunião do Conselho Monetário Nacional não é de movimentar. E aí nós temos PMI 10h45 e depois tem 11 horas aqui. É importante 10h45 e 11 horas, principalmente 10h45. E depois, praticamente 10h45 e 11 horas. Depois disso não tem mais nada relevante. E aí o movimento amanhã lá fora vai ser extremamente importante. Por quê? Por quê? Primeiro de tudo, né? O volume financeiro continua muito baixo, apesar que hoje acabou tendo um volume financeiro maior em relação ao resultado da Nvidia no S&P. Olha como o volume foi, o candle. No macro, o volume está muito baixo no S&P. E aí o cenário lá fora ainda é muito assim determinante para o que vai acontecer aqui. Se começar a pancadaria lá fora de queda, é muito difícil da gente performar bem. Porque lembrando, em 2023, início do ano passado, deixa eu puxar aqui, para a bolsa conseguir subir aquilo tudo e renovar máximas, a gente precisou de um cenário positivo lá fora também. Então, para a gente romper, segurar a barreira de 100 mil pontos e subir, a bolsa que ano passado, o S&P, subiu. Então, a gente precisa dela também estando positiva. E o cenário que ela está no momento não está interessante, porque está bem longe da média 20. Não tem expectativas boas em relação a esse rompimento, porque foi um rompimento sem volume. Está travando essa região de resistência.
Cuidado com esse resultado da Nvidia hoje, que o resultado gerou assim, um balanço muito bom, de novo, e de novo, e de novo. Já chega assim a ficar bem, muito positivo até demais em relação à atração, né, do varejo. Varejo super atraindo, super, na verdade, o varejo se sentindo muito atraído em relação a essas ações aqui. E lembrando, setor de tecnologia, commodities subindo ao mesmo tempo, VIX na calmaria, o S&P subindo, o ouro próximo de máximas históricas, alguma coisa está errada. Pelo padrão histórico, a gente pode talvez estar criando um novo padrão, mas olhando pelo passado, não é normal o setor de tecnologia subir junto com commodities. Por exemplo, o ouro, outras, platina, cobre, eu vi algumas outras aí renovando máximas. Índice subindo também, juros também alto, tá? Juros também alto, então alguma coisa, algo de errado não está certo. Então o cenário aqui continua ainda muito estranho. Os juros americanos lá fora ainda estão nessa região dessa resistência desse canal sem sinal de expectativa de redução. Então resistência, grande canal aqui, que talvez pode ser uma bandeira de baixa, mas ainda sem nenhuma indicação desse rompimento. O ouro hoje até respeitou essa máxima. Nós tivemos aqui o VIX, hoje teve até uma subidinha. E essa subidinha já é um sinal alerta, né? Porque calmaria demais essa região desse fundo aqui, começa um perigo. E aí, só porque hoje também, olha, foi um VIX bem, até positivo, bem baixo. Hoje nós já tivemos um movimento bem, assim, estressado no nosso índice, né? E um movimento com volume maior lá fora no S&P. Então, imagina o volume começar a aumentar. Volume, quando o VIX é positivo, é bem melhor. Volume é bem maior. Os gringos começam a ter aversão a risco. O movimento fica, os índices ficam mais arriscados, renda variável fica mais arriscado quando o VIX está positivo. Só porque subiu um pouquinho hoje, nós já tivemos um movimento aqui mais com volume, por isso que é tão importante a gente ficar de olho nessa questão do VIX. O petróleo está numa região de suportezinho, vamos ver se vai romper, por enquanto sem sinal também. Aqui em relação ao minério, tá tentando romper máxima, mas está aqui em canalzinho, então o cenário está bem complicado no macro, regiões de travas de vários índices. O EWZ, nosso IBOV, por exemplo, lá fora, em forma de ETF, está dentro de um canal, ó, respeitou aqui o canal por enquanto. Mesma coisa do IBOV aqui. E aí, é uma região de retração, será que vai ser uma região de trava, igual eu estou vendo que é possivelmente? Então, o DXY, o dólar, respeitou aqui por enquanto essa região de suporte que eu estou comentando, né? E o dólar tá fazendo o mesmo movimento que os juros, o canal. E aí tá um padrão estranho de entender, porque padrão fácil é quando a gente tem aquelas correlações, né? Commodities subindo, talvez algumas bolsas subindo, dólar tanto faz o movimento, mas aí tomar cuidado com o ouro, se o ouro tá subindo muito, o ouro é um tipo de commodity que ela é muito para situação de risco no mundo. E aí, talvez o setor de tecnologia não usufrui tão bem dessas altas. Sei lá, entender melhor alguns padrões, porque o cenário também dos Estados Unidos com essa questão dos juros lá não encaixa muito essa ideia de bolsa subindo junto ao mesmo tempo. Não tá assim compreensível. Outra coisa aqui, como que tá perigoso, né? Lembrando, os DIs nossos estão próximos da região, esse 2029, por exemplo. Olha essa máxima aqui, essa resistência. E lembrando a figurazinha que tá querendo formar. Ombro, cabeça, ombro, de continuidade. Aqui tem liquidez. E aí Faria Limers vão estopar aqui nessa região de novo. Porque o que teve de Faria Limers quebrando nessa alta aqui, eu vi naqueles dias dados assim de gente que comprou muita dipirona na farmácia para conseguir lidar com a dor de cabeça que isso aqui deu. De quebradeira que teve nesses dias. Então tá próximo de região de máxima de novo, tá? E aí basicamente é isso, mas vamos ver como vai ser amanhã. Lembrando apenas do índice, não vou pensar em venda nas primeiras horas, tá? Para o setup do IFR, pelo movimento que está esticado, não pensar em vendas. Focar mais em movimento de correção e se não respeitar a regra, o padrão, e o movimento continuar caindo, vou ficar observando, pegar pipoca e ficar observando, porque não é para mim esse tipo de mercado. Vai ser um mercado extremamente atípico, porque canal de Kelch é uma região que tende a respeitar bastante, e se essa exceção acontecer, é um dia raro exceção do padrão. Não vou ficar caçando operação que eu sei que não é normal, tá?